Nos dê uma visão, Senhor Pai, não só, Senhor Deus, de que Tua palavra é a verdade, mas que ela é suficiente, Deus. Nós desonramos Tua palavra, Senhor Pai, quando achamos que ela é a verdade, mas não suficiente para a vida, tudo que envolve a vida e a piedade, tudo que envolve, Senhor Pai, uma vida vivida diante de Ti. Não precisamos de nenhum recurso a mais do que a Tua palavra, Senhor Pai, para guiar nossas mentes, pensamentos, sentimentos, produzir afeições, nos fazer, Senhor Pai, lidar com todas as coisas, Senhor Deus, com todos os eventos da nossa vida, com tudo, Senhor Pai, que a Tua providência, Senhor Pai, determinar para nós, que nós possamos, Senhor Pai, realmente abraçar a Tua palavra não só como a verdade, mas como a verdade toda suficiente, Senhor Deus, que tem autoridade sobre todos os aspectos da nossa vida, Senhor Deus, e percebermos, Senhor Deus, que ela não é um conselho para nós, é a Tua palavra. Nós não julgamos a Tua palavra, o que é próprio, o que não é próprio na nossa vida. Nós somos Teus servos, Senhor Pai. Nós nos inclinamos diante da Tua voz, que nós possamos falar como Davi, Senhor Deus, e dizer que assim como os olhos dos servos atentam para as mãos dos seus senhores, assim nossos olhos atentam para Ti. Para, Senhor Deus, que Tu tenha misericórdia de nós e piedade de nós e nos guie pelo caminho reto. Ó Deus, nós sabemos, Senhor Deus, que nós mesmos, por mais que ouvíssemos a verdade, Senhor Pai, não podíamos nos conduzir, Senhor Deus, mas nós podemos orar: guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. E é o que nós oramos. Guia-nos, Senhor Pai, de tal maneira já que, Senhor Deus, que Tu já nos deste a Tua justiça em Cristo. Ó Deus, guia-nos de uma maneira, Senhor Pai, digna do Evangelho. Ó Deus, constrangida pelo amor de Cristo e triunfante, Senhor Pai, em todos os aspectos da nossa vida. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém, amém. Como eu falei na semana passada, né, nós estamos olhando para a vida de Davi. Nós queremos ver o Evangelho, porque esse é um homem que a Bíblia mais fala depois de Cristo, e ele nos dá as porções mais profundas de oração e da verdadeira meditação, e olhar para a vida dele é ver o transbordar do Evangelho, e a gente percebe o quão contemporâneo tudo o que Deus nos revela na vida de Davi. Nós podemos ver o Evangelho na vida de Abraão, na vida de Moisés, especialmente aqui na vida de Davi. Então hoje eu queria meditar em 1 Samuel 16, de 1 a 3. A gente falou que talvez seja 4 domingos, não é? Então a gente falou domingo de manhã e domingo à noite sobre a vida de Davi. E nós queremos continuar hoje à noite, se Deus quiser. E 1 Samuel 16, de 1 a 13, é um texto conhecido, não é? Que diz assim: então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Sempre importante você nunca querer ter mais misericórdia e ser melhor do que Deus em nada, não é? Até quando você vai ter dó quando eu já o rejeitei? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido um rei. Porém disse Samuel: como irei eu? Pois ouvindo Saul me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás a Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer. Ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro tremendo e disseram: de paz é a tua vinda. Sempre que você viu um profeta, havia esse temor, não é? Os profetas tinham duas expressões que já diziam mais ou menos qual seria a palavra de Deus. Se eles falassem bem-aventurado, bendito, então as pessoas sabiam que vinha a bênção. Mas quando o profeta falava ai, então sabiam que viam maldições. Então quando eles viram Samuel tremendo, disseram a ele: de paz é a tua vinda. E disse ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e a seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu Eliabe, e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado.
Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Sama, porém disse: tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido a estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os moços? E disse: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha aqui. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar, e era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Então Samuel tomou o chifre de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Então esse é um texto conhecido. Nós estamos olhando para a vida de Davi, e o que nos impressiona cada vez que a gente olha, nessas 4 semanas que nós voltarmos e olharmos para um novo episódio na vida de Davi, na história de Davi, é que não é apenas história antiga, não é 3.000 anos atrás, mas a gente está sempre recebendo, quando olha para a vida de Davi, para as páginas do Velho Testamento, algumas questões abordadas que são totalmente modernas, não é? Totalmente contemporâneas e de uma relevância imensa para nós. Por exemplo, eu acho que a pergunta que a gente deve responder hoje, olhando para esse texto, é: como você realmente se parece? Você vai ver que nesse texto e nessa pergunta, parece a princípio que a resposta é simples. Depois nós vemos que ela é impossível. E só depois nós vemos a solução de Deus. Então, eu li um artigo num site americano, e era uma coluna de uma mulher, né, com 40 anos, mais ou menos, e ela no artigo dizia o seguinte: agora que eu tenho um pouco mais de 40 anos, eu me olhando no espelho, durante esses 40 anos, olhando no espelho, eu vi tantas mulheres que eu sou quase totalmente ignorante a quem eu sou de verdade. Então, no espelho, eu não vejo, ela diz no artigo, eu não vejo mais a realidade. Não é? Eu vejo uma composição de memórias. Uma composição de memórias e desejos e de meias-verdades e de imagens antigas de mim mesmo. E essas várias imagens, meias-verdades, composições de memória, não deixa mais eu saber quem eu sou. E é óbvio que esse é um problema, apesar do artigo ser escrito por uma mulher, não só das mulheres, mas de todos nós, homens e mulheres. E isso é tão descritivo do que nós somos. Ela continua dizendo assim: no espelho não vejo a realidade, mas uma composição de memórias, desejos, meias-verdades e imagens antigas de mim mesmo. Então ela explica que ela decide, quando ela estava meio que nessa crise, né, já que ela está ficando mais velha, não é, já passando ali, começando a passar dos 40 anos, ela faz uma grande mudança na sua imagem, sabe? Mudar tudo. E ela muda tudo, vai lá, toma um banho de loja, muda o cabelo, faz tudo. E ela disse que quando chegou em casa, não é, no seu apartamento em Nova York, o seu filho, quando vê ela, ele sai correndo chorando. Não é? E ela disse: puxa, eu achei que estava tão bem, não é, quando saí, totalmente diferente, mas agora eu vejo que eu não me pareço mais com a mamãe dele. Não é? Mais uma vez, eu sou mais uma versão. Não é? E finalmente ela termina com uma pergunta: como eu realmente pareço? Como eu realmente sou? Não é? Eu sou feia? Eu sou bonita?
eu sou atraente, eu sou sexy, como eu realmente pareço? E na verdade, que a gente acredite ou não, esse artigo tão contemporâneo é sobre isso que o texto está falando para nós. Você vê, o fato de 3.000 anos separar as histórias não muda nada, não é? E é isso que a palavra de Deus faz, e essa profundamente sobre o que está acontecendo o tempo todo. E a gente observa que a passagem nos ensina sobre a importância da verdadeira beleza que consome a nossa cultura, a fonte da verdadeira beleza e o segredo de aprender, né, a detectar e desenvolver essa verdadeira beleza. É sobre isso que esse texto fala conosco, nos conduzindo diretamente ao coração do Evangelho. Então, a importância da verdadeira beleza. O que a gente quer dizer com isso? Por que isso é tão importante? Porque o texto está nos levando para isso e porque isso é tão relevante para a transformação contínua que nós devemos ter em Cristo. Ao longo da passagem, a gente fica impressionado, como eu já falei antes, como o hebraico é mais pictórico e concreto do que a nossa língua. Sempre traduzir as coisas para outra língua enfrenta essas dificuldades. Quando você tenta colocar tudo isso em português, a coisa sempre se torna mais abstrata do que é lá, não é? Lá é mais concreto, não é? E aqui a gente acaba tendo que usar expressões e a construção fica toda mais abstrata. Então, por exemplo, no versículo 1, você lê que Deus disse a Samuel assim: estou enviando você a Jessé de Belém, escolhi um dos seus filhos para ser rei. Mas literalmente, no hebraico, o que ele diz é: eu vejo um rei entre os filhos de Jessé. E não é mais pitoresco, eu vejo um rei entre os filhos de Jessé. Em outras palavras, ele diz: eu olhei para os filhos de Jessé e vejo um rei ali. E os olhos de Deus veem de maneira infinitamente mais profunda do que nós. Deus não tem olhos de verdade, não é? Como os nossos físicos. Não é? Tudo isso é metafórico para nós entendermos a penetração do conhecimento de Deus, de todas as coisas. Eu olhei para os filhos de Jessé e vejo um rei. Então o que ele vê? Ele nos diz porque o coração da passagem, né, está aqui, o coração do ensino do texto está aqui no versículo 6 e 7. Todos os filhos de Jessé passam diante de Samuel. E Samuel vê Eliabe, e Eliabe é o filho mais velho de Jessé, é o irmão mais velho de Davi, é o primogênito. E a Bíblia diz que Samuel, na mesma hora que viu, pensou: esse é o escolhido de Deus. Diz: certamente o ungido do Senhor está aqui, diante do Senhor. E a razão era porque ele era alto, ele era forte, ele era um soldado, ele era um guerreiro. Você vai ver que quando Davi vai encontrar seus irmãos, quando Golias está desafiando, os seus irmãos estão lá na guerra, são guerreiros. E naqueles dias nós precisamos ter em mente o quão importante isso era, não menos importante do que hoje. Eu estava lendo sobre William Wallace, o grande herói escocês da batalha de Stirling Bridge, que ficou popular entre nós, como no filme Braveheart, né, Coração Valente aqui no Brasil. Ele nasceu em 1270 e morreu em 1305, ou seja, bem distante de nós também. Mas então ele fazia parte da nobreza dos escoceses e era um cavaleiro e um dos principais líderes da guerra que libertou a Escócia do domínio inglês durante um tempo. Então ele é herói dos escoceses, mas ele acabou sendo uma figura que inspira a luta pela liberdade, né, em todo imaginário. E ele, ao lado de outro personagem importante, Andrew Murray, ele venceu essa batalha, né, traduzindo a ponte de Stirling.
em setembro de 1297. E então houve essa libertação, essa grande batalha, e um ano depois ele foi traído e capturado, e ele foi morto, e ele foi então despedaçado, foi arrastado, enforcado por alta traição pelos ingleses, né? Mas ele sempre manteve aquela chama de liberdade para os escoceses. E quando as pessoas acharam as armas de William Wallace, não é? E a sua roupa, etc., ficou claro que ele era um cara extremamente alto, não é? Ele tinha 1,80 m e pouco, quase 1,90 m. Se nós pensarmos que em 1200 a altura média das pessoas era 1,5 m, 1,60 m, ele era alguém que se destacava totalmente das outras pessoas. Como, por exemplo, quando a gente estava vendo Saul, a Bíblia diz que as outras pessoas batiam no ombro de Saul, os outros soldados, os outros guerreiros. Saul era muito mais alto, muito mais forte. E isso era impressionante. Então, a espada de William Wallace tinha 1,60 m de comprimento, não é? E a largura 16 centímetros. Então só alguém grande, forte, podia empunhar uma espada daquela. Não basta você ter uma espada enorme se o guerreiro, se eu mal vou conseguir carregar a espada aqui, já lutar com a espada. Então a espada de William Wallace fala desse guerreiro alto, forte, com arma assim. Então, num dia em que a maioria dos guerreiros tinha 1,5 m, 1,60 m, imagine como alguém como William Wallace se destacava no campo de batalha. Imagine o que ele fazia com aquela espada. Imagine no embate corpo a corpo, como era difícil. Você, como soldado, queria ser liderado por pessoa assim. Você queria estar no campo de batalha perto dele. Ele era um exterminador, não é? de soldados inimigos. Ele era imparável. E ele se destacava como um rei, entre aspas, entre os guerreiros. Então, seria ótimo lutar junto com William Wallace. E ele simplesmente podia derrubar as pessoas, ir com sua espada liderando e você ir atrás. E então, nesses dias, mesmo que a gente não tenha exatamente os detalhes do rosto, para essa cultura, esse era um homem bonito, robusto, herói, que todos queriam ser. Significava que você olhava para alguém assim e você dizia: uau, eu quero ficar e lutar junto com ele. Significa o quê? Proteção, significa segurança, significa que você tem mais confiança quando você, num campo de batalha, está sendo liderada por um guerreiro assim. E Samuel, que vivia apesar de viver 2.000 anos atrás de William Wallace, tem a mesma impressão, não é? Ele olha e vê o irmão mais velho de Davi, alto, forte, um guerreiro, e pensa: é o rei. E ele diz: certamente o ungido do Senhor está aqui, diante do Senhor. Como eu disse, Saul também era alto e forte assim. E até hoje, por mais que as pessoas falam sobre as doutrinas da graça, você quase sempre vai ver, mesmo no meio das pessoas que mais falam sobre as doutrinas da graça, a salvação soberana, o chamado eficaz, contando cabeças, querendo medir o sucesso por quantas pessoas, enfim, e aquilo que Deus abençoa por quantidade de cabeças. Isso é algo que é o oposto do evangelho, mas, como eu disse hoje no início, a lei está emprenhada em nós naturalmente. Mas o Senhor disse a Samuel: não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não olha para as coisas que as pessoas olham. As pessoas olham para a aparência, mas o Senhor olha para o coração. Somente os olhos de Deus veem verdadeiramente todos nós. Como a Bíblia diz, como o próprio Davi diz, nós estamos nus diante de Deus. E o que os olhos de Deus veem sempre é a verdadeira beleza. Ele é o padrão final. Somente os olhos de Deus veem a beleza como ela realmente é.
E o que os olhos de Deus veem é uma beleza, na maior parte das vezes, indetectável para as pessoas. Por isso que as pessoas lá em Corinto disseram que Paulo tinha uma presença desprezível, seu discurso não era impressionante. Certamente era como Samuel olhando para o irmão mais velho de Davi. Então as pessoas olharam para os superapóstolos que tinham presença, histórias mirabolantes. Um mandava cartas de referência um do outro, contava as histórias mais vitoriosas. E então olhavam para Paulo e não viam o que Deus via. Então há um autor do século XIX, George MacDonald, que ele escreveu alguns dos contos de fadas mais importantes, não é? Tem dois que vão juntos, A Princesa e o Duende e A Princesa e Curry. E ele nasceu em 1824, morreu no início do século passado, 1905, e ele é meio que um lançador de paradigmas para tudo que veio depois. Se você vê autores como C.S. Lewis, J.R.R. Tolkien, todos se inspiraram nele, todos tinham nele a referência para esses contos épicos como O Senhor dos Anéis e histórias de seres mágicos, fadas, duendes, elfos, não é? Como as Crônicas de Nárnia. E ele escreveu isso. Ele era um pastor escocês e ele era péssimo como teólogo, mas temos que admitir que ele era ótimo como escritor de contos assim. E ele é considerado então um dos pioneiros de toda essa fantasia moderna que nós conhecemos, e RPGs e filmes épicos, assim influenciando uma quantidade enorme de escritores. E esses dois livros, um é a continuação do outro. E no segundo, A Princesa e Curry, ele é um garotinho que trabalha nas minas e ele conhece uma antiga rainha das fadas. E essa rainha das fadas envia ele numa missão lá na história. E é uma missão extremamente perigosa, e para equipar ele para a missão e para preparar ele para a missão, ela dá um poder especial ao menino no livro. E ela faz ele colocar as mãos em um fogo de pétala de rosas que ela faz lá, né, num encantamento, e isso queima a mão dele. E é extremamente doloroso, ele sente uma dor enorme, mas quando aquele fogo termina de queimar a mão dele, ele descobre que ao pegar na mão de alguém, ele pode discernir através da aparência externa, ele detecta o que realmente está no coração das pessoas, depois que a fada deu esse encantamento a ele. Então, a certa altura, ele pega a mão de um monstro horrível chamado Lena, e ele sente a mão de uma garotinha. Ele vê o que está lá dentro, o que ninguém mais pode ver. Em outro momento, ele pega a mão de um rei que tem aquela aparência régia, aquelas vestes incríveis, e ele percebe a garra de um abutre em vez de ser as mãos de um homem. Então ele tinha esse poder. Em outras palavras, ele tem os olhos, é como se a fada desse a ele os olhos de Deus. Não é? E é assim que essa história vai, cheia de contratempos. Então Deus vê que a beleza é interna e não externa. Ele diz: não olhe para as aparências, não olhe para o exterior, diz Deus a Samuel. Na verdade, é um mandamento, não é? Ele está dando uma ordem, ele está dando uma ordem para todos nós. Essa é uma grande tentação, não é? Então, em primeiro lugar, a beleza externa, a atratividade ou qualquer coisa que seja assim, é sempre temporária, sempre. Não importa que tipo de beleza, não estamos falando só sobre estética, a beleza da presença, do discurso de alguém. Todas as coisas que são externas, todas as belezas da criação, mesmo das paisagens, toda beleza externa, toda atratividade externa é sempre temporária. Está sempre indo embora. Você pode pegar os grandes ícones, não é? E a beleza estava sempre fluindo. Só fica belo para sempre quem morre muito cedo. Não é? Mas toda a beleza externa está passando, está se desgastando, enquanto de uma maneira
encantada, eu diria, né? A beleza interna, ela pode cada vez ficar mais bela. Ela pode sempre se expandir. Enquanto inexoravelmente toda a beleza externa está necessariamente decaindo, a beleza externa ela pode se expandir e então se expandir por toda a eternidade. E a gente vai voltar a isso. E a beleza externa, e não apenas a beleza externa, mas até mesmo o cérebro, a inteligência, o talento, não são, na verdade, uma questão de coração. Eu quero que você perceba que não está falando só sobre a beleza física, mas a beleza que você acha na mente de alguém, a beleza que você acha no talento de alguém, está sempre se esvaindo. Isso nunca tem nada a ver com o coração. Então é por isso que alguém pode ser extremamente inteligente ou extremamente hábil numa arte que te encanta, não é? Pintando, tocando, escrevendo, falando, mas isso nunca tem nada a ver com o coração. A gente tende não só, a gente pode às vezes pensar, não vou olhar para a beleza estética, mas há outras belezas que nos parecem ser mais valiosas, mas que também isso confunde, porque faz você achar que isso tem alguma coisa a ver com o coração, a mente de alguém, o talento de alguém, mas essas coisas também não tem nada a ver com o coração. Não é? O que vai fazer um reino dar certo, como Deus quer estabelecer, não é se o rei é um grande guerreiro, alto, forte, que pode empunhar uma espada igual de William Wallace, com mais de 1,5 metro, com uma largura de 16 centímetros. Não é? Embora isso seja extremamente útil a curto prazo. Ninguém vai negar que preferia estar no campo de batalha com William Wallace à sua frente. Não é? Ou com o irmão mais velho de Davi. Essas coisas nunca têm nada a ver com o coração do rei. É para onde Deus leva a nossa atenção. Se o rei realmente é sábio, segundo a sabedoria de Deus, não é? O temor do Senhor, o princípio da sabedoria. Se o rei tem um amor centralizado, afeições certas para com Deus. É isso que vai fazer o reino ir bem por fim. É isso que é uma beleza que está crescendo. Apesar do homem exterior e todas as belezas, querem elas corporais, mentais, talento, tudo isso está se esvaindo, todas as coisas externas estão se esvaindo à medida que o tempo vai passando. O que Deus está dizendo, não apenas para Samuel, mas para você, para mim hoje, 3.000 anos depois, não deixe a sua vida ser roubada. Não deixe alguém roubar você sem você ver. Ou seja, não se distraia com belezas que não são belezas para mim. Não deixe isso capturar sua atenção, nem afeições, nem você perceber quem você segue. Você está olhando para a coisa errada. E quando a gente olha para a coisa errada, você pode ver sempre alguém que quer nos roubar, que quer nos envolver num negócio, sempre vai chamar nossa atenção para outra coisa. O cara vai te botar num esquema de pirâmide e tal. Ele sempre vai levar a tua atenção para os seus ganhos, enquanto ele te rouba. Assim é que você é roubado. Assim é que Satanás rouba. Ele diz, não seja como todo mundo no mundo. Todo mundo no mundo nasceu assim. Não se deixe distrair pela beleza, porque isso é só uma distração para você ser roubado. Então não seja distraído não só pela beleza física, mas pelo polimento, pelos lábios lisonjeiros. Paulo fala que todos os falsos mestres que ensinaram em Corinto, aos Gálatas, eles eram lisonjeiros. Falavam que as pessoas queriam ouvir, havia beleza no som que saía dos seus lábios. Havia para eles beleza nos pensamentos que eles jogavam sobre eles, e isso distraiu eles para não ver o óbvio. Então, não se distrair pela beleza, pelo polimento, pela elegância, ou mesmo pelo talento de alguém, ou mesmo pelo sucesso de alguém. Você está sempre sendo roubado quando essas coisas capturam sua atenção. Nenhuma dessas coisas tem nenhuma importância. O que importa é
o que está no coração, Deus está dizendo. É isso que eu disse, que a princípio parece ser muito simples, depois nós vemos que é algo muito fora de alcance. E só o Evangelho nos dá uma resposta. Então a gente poderia continuar a dizer que essa é a primeira lição e ir em frente. Mas ainda há algo aqui. Nós precisamos pelo menos gastar um pouquinho de tempo reconhecendo o nosso próprio momento cultural. Porque obviamente quando Deus diz, Deus está fazendo uma afirmação categórica. Ele diz, o Senhor não vê as coisas como as pessoas veem. O que isso significa? Isso significa que este é um problema permanente em todas as culturas. É um problema na época do William Wallace, é um problema para Samuel, não é? Então você vê, é um problema há 3.000 anos atrás, é um problema há 1.000 anos atrás, e é um problema hoje, todas as culturas, em todos os tempos, não é? Ser distraído por essas coisas enquanto a sua vida é roubada. Ser distraído, estar olhando para a coisa errada, gastar tanto tempo prestando atenção no talento, no sucesso, na beleza, na estética, no pensamento que nos parece brilhante, enquanto nossa vida é roubada. Está sempre olhando para o exterior. Isso sempre foi um problema. Mas eu gosto de lembrar a mim mesmo continuamente que, apesar disso ter sido sempre um problema, você vê em Samuel e você vai ver isso em toda a história, nós vivemos em uma cultura que intensificou esse problema ao extremo. De modo que nós somos muito mais seduzidos por isso do que em outra época. Somos obcecados com o exterior, com a beleza física, com o sucesso. Somos obcecados com o currículo, somos obcecados com as credenciais, com o talento, obcecados com o brilho, muito mais do que qualquer cultura já foi. A pessoa pode ser um mais completo idiota, não é? Mas se ela tem milhões de seguidores, ela é um influenciador. Por quê? Porque ela tem milhões de seguidores. Essa é a razão. Enquanto isso te distrai, você é roubado. Por quê? Eu vou dar apenas 2 motivos, né, já que a gente sempre está atrás do que queríamos estar em relação ao tempo. Então, 2 grandes categorias aparecem para nós, e nós podemos falar sobre muitas outras. Uma tecnologia e outra é filosofia. Quando a gente pensa em tecnologia, Neil Postman, né, que foi um professor norte-americano de várias universidades mais importantes do mundo, nasceu em 1931 e morreu agora em 2003. Ele escreveu vários livros, e um livro mais famoso que ele escreveu é Nos Divertindo até a Morte. Não é? Ele escreveu sobre a mídia. Não é? E ele, apesar de ser uma pessoa secular, ele escreve sobre como nós somos divertidos, entretidos até a morte. Ou seja, nós somos levados a fixar nossos olhos no que é importante, enquanto a nossa vida é roubada. Nessa obra, ele aponta que quando, por exemplo, Stephen Douglas e Abraham Lincoln, eles estavam concorrendo à presidência dos Estados Unidos em 1858, eles se engajaram em um debate incrível entre eles sobre os vários problemas que os Estados Unidos estava enfrentando, e esses debates eram muito famosos. As transcrições correram o país e foram vinculados em jornais. Mas Postman, ele aponta que mesmo no auge daquela campanha, não é, que vai fazer Abraham Lincoln um dos maiores presidentes da história americana, se você fosse americano naqueles dias e encontrasse Stephen Douglas e Abraham Lincoln passando pela rua, você não saberia quem eles eram. Porque não mais do que 4 ou 5% das pessoas reconheceriam o presidente, o famoso Abraham Lincoln ou o Stephen Douglas. E a razão para isso é que, embora a fotografia naqueles dias já tivesse sido inventada, você não tinha serviços que vinham com fotografia, jornais com fotografias, serviço de notícia, não tinha como transmitir fotografia. Então, em outras palavras, como
ele aponta, as pessoas estavam ali discutindo as ideias de Abraham Lincoln e do seu oponente, Stephen Douglas, mas eles não conheciam sua aparência. Eles não conheciam. E isso é algo verdade também lá em todos esses tempos que nós olhamos para trás. Quando estamos falando de Saul, de Davi, a grande parte dos súditos, dos reis antigos, do Império Egípcio, Babilônio, nunca tinham visto o rei. Passavam a vida inteira sem ver o rei. Portanto, se o rei não tivesse com sua veste real, e todo mundo aponta, lá está o rei, ninguém sabia. Se ele botasse uma roupa como andasse no meio do povo, as pessoas não sabiam. É por isso que muitas vezes começaram a fazer estátuas suas enormes, porque as pessoas não viam. Então você vê, naquela campanha política, ele está dizendo, as pessoas analisaram simplesmente as ideias deles. Não quão bem falava Abraham Lincoln, como ele era, como era a aparência dele, porque a maior parte das pessoas não teriam acesso a isso, mas só aos debates. E eles então analisaram suas ideias apenas. Ele diz que nós vivemos em uma época completamente diferente. E isso ele falou na década de 80, né? Que as pessoas não vão ver. As pessoas agora estão se tornando cada vez mais precisando de coisas muito pequenininhas, só para dar uma impressão aos sentimentos delas. Eu estou vendo que por causa do TikTok, essas coisas, a música está sofrendo uma transformação. A música tem que caber naquele pedacinho. Então, grandes produtores disseram que a música não pode ter nem mais introdução. Porque se a música tiver 30 segundos de introdução, a pessoa pula. A pessoa vai ouvir outra coisa, porque não começou a cantar. Então, o cara está dizendo que essa coisa instantânea assim está mudando a música, porque a música ela dá uma corda e começa a cantar. Porque se ele demora a cantar 30 segundos, ele já não vai viralizar no TikTok, né? Porque as pessoas, no Reels, as pessoas querem que a coisa aconteça logo. Uma imagem, uma coisa. Não vai dar para, igual no debate de Abraham Lincoln e Stephen Douglas, ficar analisando ideias. Quem te causar a melhor impressão em 30 segundos te pegou. Então, as imagens são poderosas agora ainda mais do que sempre foram. Você viu que Samuel estava aqui. Mas por causa disso, agora nós somos dominados mais por imagens do que por ideias. O mundo faz isso, a mídia faz isso, os influenciadores fazem isso, igrejas fazem isso. Quase sempre nós pensamos que o sermão deve ser o mais curto possível, porque passar ideias para nós é muito complicado. Nós queremos logo uma coisa rápida, prática, para mim ver como é que eu vou aplicar isso para o meu a minha autoedificação, etc. Então, Postman, ele disse que nossas eleições são muito mais determinadas por impressão, pelo sentimento e não pelo pensamento. É por isso que às vezes cristãos podem flertar com ideologias totalmente anticristãs. E tem mais a ver com a publicidade. Nós somos simplesmente bombardeados com imagem em todos os lugares e você não pode deixar de se comparar a elas, a essas imagens. E a tecnologia na mídia significa que nós estamos completamente sobrecarregados com vídeos, imagens, fotografias. No passado não era assim, mas agora é. Mas aqui está algo que é um impulso cultural ainda mais poderoso. No passado, a imagem já era importante. Você vê como Samuel está impressionado com o irmão mais velho de Davi, como William Wallace impressionava como um guerreiro. E na sessão de resenhas de livros, que a gente sempre lê para saber qual o melhor livro para a gente ler, né? Com uma resenha a respeito, eu estava lendo um artigo de um novo livro, não é? E ele falava sobre o massacre de algumas crianças em 2011 na Noruega. Havia um acampamento de crianças e alguém foi lá e matou um monte de crianças. Esses assassinos que vão lá, atiram em um monte de gente. E o livro era bom. Evidentemente, os revisores que estavam falando a respeito do livro levantavam um ponto muito sensível para nós. Um deles diz assim: bem, há muito debate sobre o quão ruim isso era. Uma pessoa ir lá e matar aquela quantidade de crianças sem nenhum sentido. Esse homem era mau ou era louco? Ele diz. Então o outro revisor diz: a definição de mal agora ainda está sendo debatida.
por nós. Então, quando o revisor diz isso, é verdade, mas se você ler, por exemplo, filósofos como Charles Taylor ou Andrew Del Banco, da Universidade de Colômbia, o que eles dirão é que isso é verdade, mas é totalmente revelador sobre o que a nossa cultura se tornou. Nós somos a primeira cultura da história que resolveu não ter um consenso sobre o que é bom e mal. Martin Luther King, em 63, em sua carta da prisão de Birmingham, ele disse por que ele estava na prisão. É óbvio que ele foi preso porque desobedeceu uma lei. Não é? É por isso que as pessoas são presas. E ele foi preso porque desobedeceu a lei. As pessoas diziam: você é um pastor, por que você desobedeceria a lei? E ele disse: porque era uma lei injusta. Agora, bem, como você sabe que a lei é injusta? O nosso mundo hoje não poderia dizer que uma lei é injusta. Não existe certo e errado, e a maioria achou que devia ser aquela lei devia existir, então não podia ser injusta. Então, perguntaram a ele: como é que você sabe que a lei é injusta? Ele disse assim: qualquer lei que contrarie o que Deus disse é errado e injusto, ainda que seja uma lei. Então você vê, o que ele está dizendo um eco forte que vem do passado, mas cada vez tem menos poder, pelo menos para a mente de uma cultura superficial como a nossa, que não vai muito além dos pensamentos iniciais. Então, no passado, todas as culturas tinham alguma ideia de que a lei de Deus eram absolutos morais. E não importa se um Supremo Tribunal, se um governo fizesse leis. Daniel não deixaria de orar porque o rei Nabucodonosor fez uma lei. Os amigos de Daniel não se prostrariam diante de uma estátua dizendo: mas isso é a lei do país. Nós não devemos desobedecer a lei, nós somos um povo de Deus que obedece leis. E toda a cultura sempre disse que há certo e errado, mesmo tateando na escuridão, por aquilo que Deus colocou no coração do homem, sempre estabeleceu alguns padrões absolutos, né, que está em todo homem, mas que o homem renega quando lhe é do seu interesse. E nós somos uma cultura que tentou inventar. Hoje a gente tenta até dizer, contrariar todas as coisas, ainda que mais ridículo isso possa ser na prática. Não é? A gente está acabando com a biologia, dizendo que não há homem e mulher, que ninguém pode definir o que é um homem e o que é uma mulher. É ridículo. Mas essa é a confusão que você entra quando você resolve ir nessa direção trágica e cômica. Então, nossa sociedade apenas supostamente queria ser livre, mas perdemos então a capacidade de definir o mal. E, portanto, aquele revisor de livros estava certo. Na verdade, nós vemos na primeira cultura da história do mundo que não sabe definir o mal. É por isso que as pessoas veem pessoas fazendo coisas grotescas que você diria: isso é mal. Mas as pessoas dizem: não, mas tem que ver o que a sociedade fez. Elas querem encontrar uma explicação. Essas pessoas, esses cristãos, não podem explicar Abel e Caim, porque eles não têm, todos os seus argumentos estão muito distante da verdade que o coração e a imaginação de todo homem, desde a sua meninice, é mal. E que não há nenhuma explicação fora do homem para isso. Eles não podem realmente abraçar o que Jesus disse, que todos os males, todas as coisas saem do coração do homem e não vêm de fora do homem. Não podemos definir, então, a bondade moral, e como não podemos definir a bondade moral, você vê, nós, mesmo como igreja, hoje estamos numa situação difícil, já que você nunca devia olhar para a aparência, mas se você não tem mais definição clara do mal e do bem, você só pode olhar para a aparência. Não tem mais nada para você olhar. Já que não podemos dizer isso é bom ou isso é mal, sem tentarmos explicar do que as outras culturas que já, porque o homem é caído, é totalmente externo e só olha para o externo. Mas quanto mais nós temos definições pueris do mal e do bem absoluto, menos nós podemos olhar para qualquer coisa que não seja a aparência. E é muito abstrato, não podemos concordar com isso. Então vivemos em uma cultura, por causa dessa visão de mundo, por causa da mídia e da tecnologia, que coloca a ênfase toda na aparência, no exterior, do que nunca. Isso é devastador,
Temos que olhar, nós acostumamos saber que uma coisa é só um discurso politicamente correto, que aquela pessoa não acredita naquilo, mas ela tem que afirmar aquilo. E nós, então, avaliamos por aquela coisa que nós sabemos que é externo. Nós sabemos que não é verdade. Nós mesmos falamos que é politicamente correto. A pessoa só está falando o que todo mundo disse que ela tinha que falar e todo mundo fingir que ela acredita naquilo. E nós nos satisfazemos com isso. Nós nos tornamos mais externos do discurso, na aparência de sucesso, na aparência. Tomou um lugar ainda mais desproporcional do que sempre teve no coração do homem. Então, em primeiro lugar, você sabe como isso é devastador para todo mundo, para as mulheres, para os homens. Os distúrbios alimentares nem existiam há 150 anos atrás. Agora todo mundo tem distúrbios alimentares, aí fica deprimido. Tudo isso por causa da aparência. Não é como eu já disse tantas vezes, não é uma epidemia de depressão que atingiu o mundo, um vírus que não estava aqui no mundo e que veio de outro planeta. É porque quanto mais externo você é, mais deprimido você é pela sua aparência, por você não estar na imagem de sucesso da cultura, por você não estar na definição do que uma mulher pela cultura devia ser, do que um homem devia ser, do que é ser uma pessoa de sucesso. E quanto mais você se vê fora da imagem correta, mais deprimido você é. E isso também devasta a vida de pessoas jovens, idosas. Eu quero dizer, nós somos bombardeados com o que devemos parecer. E isso é tão poderoso que, na verdade, em nossas cabeças, nós negamos o que nós parecemos. Não é? Nós somos como aquela mulher que eu falei no início, que escreveu o artigo. Na verdade, nós sequer olhamos. Nós estamos com uma idade, como eu estou com 50 anos, e quero me ver como 20 anos de idade. É ridículo. Isso faz você perder contato com a realidade. Mas a imagem é tão importante. Eu quero acreditar que eu sou jovem. Às vezes eu vejo aqui na igreja mesmo as pessoas dizendo, não, os jovens, a pessoa tem 30 e poucos anos, será que ela não se toca? Ela não está mais naquilo. Ela não está mais, ela acha que é jovem para sempre. Ela não é mais. Então, às vezes, você está andando na rua e tem uma visão de si mesmo, sabe? Quando você passa numa vitrine, um espelho que você não esperava, não tão favorável, e você diz, oh meu Deus, o que aconteceu comigo? Então, isso é sério, essa intensa ênfase cultural na beleza e na aparência do discurso, né? O discurso não tem que ser o que ele é, mas tem que ser politicamente, tem que ser bonito, não importa se ele é falso. Distorceu as vidas, as nossas vidas, e tudo distorce as nossas vidas agora. Por exemplo, eu estava falando sobre Martin Luther King e pensem como a mídia, todas as coisas que são galopantes, a pornografia, como distorce todas as coisas. Então, alguém está dizendo, a pornografia treina profundamente para você olhar a beleza e qualidades e coisas que você devia buscar em alguém que nunca devia ser, na verdade, o que norteava você a buscar nada. Por isso que os relacionamentos são péssimos, não é? Então, Martin Luther King disse assim, eu quero ser julgado pelo conteúdo do meu caráter, mas isso não é mais pelo que as pessoas querem ser julgadas. O politicamente correto está dizendo exatamente o oposto disso, não é verdade? Todo mundo sabe que o que eu estou falando é só porque todo mundo tem que ouvir, tem que dizer. E eu vou ser julgado pelo que eu digo de certinho, mesmo que todo mundo saiba que eu não acredito naquilo. Então, por exemplo, a pornografia ela treina você profundamente para se importar apenas e principalmente com todas as qualidades que Deus jamais diria que você devia se importar realmente. Treina para você fazer assim. E isso acontece em todas as áreas. E depois nós pedimos Deus para consertar as coisas. Mas nós somos enganados o tempo todo. O que significa é que você vai ver muitas pessoas sendo impulsionadas aquelas coisas mais importantes da sua vida pela métrica mais superficial. Todas as outras belezas desaparecem no mundo. A luta é totalmente inútil contra essa realidade. Não há nenhuma beleza externa
ou beleza mental, ou talento artístico, ou não há nenhuma dessas coisas que permaneçam. Vai se esvaindo, até que se foi. Há uma música de um cantor americano que já morreu, o Waylon Jennings, que ele diz que na música, que se você é uma pessoa que se importa com a mente, você vai para um estado americano. Se você se importa com a aparência, você vai para outro estado americano. Ele diz, bem sim, Califórnia, eles são realmente obcecados com a aparência, mas o que nos importa aqui em Nova York é se você é inteligente, se você é produtivo, se você tem bem, se é talentoso. Mas você vê, isso é superficial igual. Alguém que está preocupado com a sua aparência, ou alguém que não está preocupado exatamente com a coisa estética, mas que as pessoas me acham inteligente, é tão superficial quanto o outro. Apesar de estar se colocando sobre a inteligência, enquanto o outro sobre a aparência. Porque nem a aparência, nem a inteligência de alguém é uma questão do coração. É uma questão de talento. É uma questão de cérebro. É uma questão de coisas que não são virtudes. Você simplesmente recebeu um corpo mais bonito, mas o outro recebeu uma mente mais capaz, e o outro recebeu um talento para música, o outro recebeu um talento para pintar. Isso não diz nada a respeito do coração de ninguém. Você não pode dizer que alguém que tem um talento para pintar é muito mais assim do que alguém que está focado na beleza do corpo, porque são duas coisas que nenhum dos dois, de fato, flui do coração de ninguém. Ele simplesmente ganhou o talento de pintar, de cantar, de tocar, de ser um grande profissional em qualquer área, ou de ter um corpo que supostamente é mais bonito. Tudo isso é superficial. Nada disso é mais do que superficial. Então toda essa guerra e opressão do nosso mundo, relacionamentos rompidos, qual é o problema do mundo? Por que a infelicidade, os relacionamentos são quebrados? O que falta no nosso mundo? Falta criatividade? Falta pessoas talentosas? No nosso mundo falta pessoas inteligentes? Não. É falta de todas aquelas coisas que são aquelas belezas que com o tempo crescem. Não é? Então você vê a importância disso. Em segundo lugar, a gente demorou aqui, tem que acelerar. É importante a gente olhar. Você pode dizer assim, olha, o que você quer dizer com beleza interior? Porque todo mundo fala a respeito disso e ninguém discorda dessas coisas. Mas aqui está o nosso grande problema. A sua vida não será basicamente determinada pelos externos, quer do discurso, quer do talento, quer da beleza física, mas coisas que cada vez podem se tornar mais belas e não que estão se tornando menos belas, inexoravelmente. Então você, por exemplo, a partir de todos os sermões que você ouviu, de tudo que o Evangelho fez, você se tornou menos propenso ao egoísmo. Você é menos propenso à autopiedade, a sentir pena de si mesmo do que era há um ano atrás. Você é menos propenso à vaidade. Você é menos sensível à crítica do que você era há 3 anos atrás. Você é mais sábio, você é mais feliz, você tem mais alegria. Uma alegria que está crescendo, em vez de estar decaindo, porque seu corpo não é mais como era, a sua inteligência foi ultrapassada por outras pessoas mais inteligentes. Você é menos preocupado com a vida, com as circunstâncias. Você é menos ansioso. Você tem mais disposição de viver para Deus, ou isso é determinado por algumas coisas externas estarem funcionando ou não? Isso é o que vai definir o curso da sua vida, da minha vida. E não nenhuma outra coisa. É a beleza que cresce e não a beleza que decai. Então, você sabe amar mais do que sabia antes, mas você sabe também ser amado, sem que achar que ser amado é ser paparicado, ter teus caprichos. Naturalmente, o homem não sabe amar nem ser amado. É isso que vai definir o curso da sua vida como um todo. Por fim,
Então essa importância dessa beleza da qual nós somos distraídos até a morte, como o livro de Neil Postman, distraídos até a morte. As coisas externas que estão decaindo estão nos roubando. Mesmo sendo um homem secular, ele podia ver isso. Agora, qual é a fonte disso? A fonte dessa verdadeira beleza vem desses versos. Dê uma olhada nos últimos versos. Então Samuel tomou o chifre de óleo e o ungiu na presença de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, veio poderosamente sobre Davi. Novamente, literalmente, como eu disse, o hebraico diz: a partir daquele momento, o Espírito do Senhor passou por Davi. Aqui está, então, a segunda coisa importante para nós. Não pense que o que Deus quer dizer no versículo 7 é o que a gente faz quando a gente pensa nisso aqui. Diz assim: eu olhei para todos os vários filhos de Jessé, e esses caras têm corações ruins, mas tem um que tem um grande coração, tem um que é incrível, e eu vou escolher ele. Não é isso que Deus está dizendo. Porque se nós pensarmos assim, nós perdemos totalmente o ponto de tudo que o Evangelho é. Porque se é assim que a gente pensa, que Davi foi escolhido assim, que ele era o único que tinha um grande coração, uma pessoa incrível, e Deus disse então você pode ser rei, você ficará muito surpreso ao ler o resto da vida de Davi. Se você pensa que Davi foi escolhido porque ele era o cara perfeito, não é, para isso, você vai ver Davi fazendo algumas coisas terríveis, e você vai dizer: espere um minuto, ele não foi escolhido porque ele era um cara que naturalmente seu coração é incrível. Será que Deus não escolheu errado? Ele falou que Davi era assim, mas Davi está fazendo algumas coisas totalmente erradas. A questão é que se Davi vai ser um verdadeiro rei, se ele vai honrar a Deus, o que a Bíblia consideraria como um verdadeiro caráter real, terá que ser um dom do Espírito Santo. Daquele dia em diante, o Espírito Santo se apoderou de Davi. Todas as coisas, todas as belezas finais em nós, a Bíblia diz: porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ninguém tem isso naturalmente. Isso não é uma coisa que nós tentamos achar lá escondida na nossa natureza, em algum canto que estava tapado por outras partes feias da nossa natureza, e vamos trabalhar aquela área melhor para ficar melhor. Isso não está naturalmente em nós, e apenas terá que vir através de você o poder do Espírito Santo para produzir essas coisas. Você diz: bem, não quero dizer que não haja algumas pessoas que são melhores do que as outras, né? Há pessoas que nós olhamos e que realmente elas vivem uma vida que parece boa e agem de maneira boa, e outras pior. Então, algumas pessoas são muito cruéis e outras não são muito cruéis, apesar de serem homens naturais. Mas aqui está o que a Bíblia ensina para nós: as pessoas que não são cruéis têm todas as sementes da crueldade em seu coração. Tudo que o homem faz de crueldade é porque ele é orgulhoso, centrado em si mesmo, julga todas as coisas em relação a si mesmo. Todos os homens têm essas sementes no coração. Não há nada, nenhuma das sementes que levou Hitler a ser quem ele foi, que não fosse orgulho, que não fosse amor próprio, coisas que todos têm. Todas as mesmas sementes. Algumas pessoas são mentirosas e outras, na maior parte do tempo, são honestas e confiáveis e têm mais integridade. Mas o que a gente pode dizer é que o coração das duas tem as mesmas sementes do engano. E todos nós podemos ser um enganador completo, entregues a nós mesmos. A diferença tem a ver com um monte de coisas que vão se desenvolver ou não em nossos corações. Por exemplo, se você fosse criado como filho de um terrorista do ISIS, você não seria alguém chocado com o que eles estão fazendo. Quer dizer, se você tem algum orgulho e você diz: eu sou menos cruel do que aquela pessoa, ou eu sou mais honesto do que aquela outra pessoa,
em seu estado natural, é simplesmente por causa de coisas que não tem nada a ver com bondade em você, que você é assim. Porque as sementes de todos esses males, quer eles se manifestem ou não na sua vida, estão no coração de todos os homens. E sempre que eles se manifestam, Jesus diz, sai de dentro do homem. A semente já estava lá. Ou seja, nunca, nada que acontece no ambiente, na cultura, é que põe essas sementes no nosso coração. As influências têm um poder sobre nós, mas só de despertar sementes que estão dentro de nós. Você tem a capacidade de fazer todas as coisas ruins que um ser humano já fez. Davi tem que receber o Espírito Santo se quiser se tornar um verdadeiro rei. Por quê? Porque a verdadeira realeza é a verdadeira beleza que nós falamos. E ela só pode fluir do próprio Deus para nós. Temos aqui em Saul e Davi, e que a gente viu na semana passada, Saul e Ana, não é? Uma descrição de realeza, a real realeza e a realeza como o homem natural é. Então o rei normal ele faz o quê? O que um rei normal faz? Ele obtém dinheiro, poder, ele governa sempre para não poder perder o poder, e se puder, ele aumentar o poder. O verdadeiro rei você ouve isso na música que Ana cantou, no cântico de Ana. Você pode ver um eco dele, uma pequena amostra dele na vida de Davi. Ele ele usa o seu poder, ele compartilha isso para o bem de outros. Então, um rei comum, ele quer se levar cada vez mais alto. Ele quer se tornar um imperador. Isso é verdade sobre todo homem. Quer você seja rei ou você esteja trabalhando em alguma repartição qualquer. O verdadeiro rei ele se abaixa para levantar. E como a Ana cantou, ele levanta o necessitado do montouro. Ele levanta, o Paulo disse, ele escolhe os que nada são. Mas para fazer isso, ele sai do seu lugar exaltado e se humilha. A natureza humana comum diz, minha vida, sua vida e a vida de todos para me servir. A minha vida existe para me edificar, para me colocar numa posição mais alta, e a tua vida também. Se você estiver me atrapalhando a subir, você não é uma pessoa boa. Se você estiver me jogando para cima, você é uma pessoa boa. Tudo tem a ver com a minha vida. A natureza humana comum diz, olha, eu vou entrar em um relacionamento, desde que esteja valendo para mim. Quase todo relacionamento acaba porque a pessoa diz, isso não está mais valendo para mim. Isso não está sendo mais, não está me fazendo mais assim, não está me fazendo mais assim. Você vê, o relacionamento era sobre ele. Isso está me fazendo bem, isso está me jogando para cima, está me fazendo feliz. Não está. Então esse relacionamento não tem sentido para mim. Sentido era se tudo esse relacionamento funcionasse para mim, mas não está funcionando para mim. Não está funcionando mais. Em outras palavras, sua vida é pela minha. Sua vida é preciosa se ela me faz assim, se ela me faz me sentir assim, se ela me joga para cima. Se ela não me faz isso, ela não tem nenhum sentido para mim. Não vale mais a pena para mim. Eu entrarei num relacionamento com você desde que esteja valendo a pena para mim. Assim que não valer a pena para os meus interesses, para mim quer dizer isso, né? Sua vida pela minha, assim que tiver que ser minha vida pela tua, então eu não quero mais. A sua vida está me dando prazer de eu me sentir bem, prazer sexual, prazer, então é bom. Você não acabou, para mim não tem mais sentido. A sua amizade está me jogando para algum lugar que eu quero, ou a sua presença está fazendo o oposto. Então a verdadeira beleza nunca é a tua vida pela minha, não é? Mas é minha vida pela sua, minha vida sacrificada. Eu só fico feliz quando o outro que está no relacionamento comigo, todo tipo de relacionamento, está sendo edificado pela minha vida, não é? Mesmo que isso custe alguma coisa a mim. Você fica ser a beleza final do Filho de Deus. Vai custar tudo a ele fazer a igreja gloriosa. Não era sobre ele, porque a igreja não pode dar nada a ele. Isso é beleza interior. Essa é a verdadeira beleza. Essa beleza nenhum ser humano tem em si mesmo. Então a razão pela qual o Espírito Santo tem que entrar é que você não é capaz disso. Chega de ouvir o Evangelho, ouvir o que Deus diz e dizer, eu não sou capaz disso, não capaz disso. Você não é capaz mesmo. Se depois de tanto tempo você só conseguiu chegar a isso como desculpa para não ser o que deve ser, você não entendeu o que o Espírito Santo é e o que o Evangelho é.
Então, Jacob Needham, que está com 87 anos, né, um filósofo da Universidade de São Francisco, secular também, escreveu um livro há alguns anos que não fez as pessoas se sentirem muito confortáveis, não é? Chama Por que Não Podemos Ser Bons? E era um ótimo livro. Mas é óbvio que a nossa cultura não se sente à vontade. Ele diz, aqui está o que ele diz. Eu mencionei, eu acho que no domingo passado de manhã, os teóricos sociais, ele dizem, é assim que nós devemos viver. E os terapeutas vão ficar dizendo para você que é assim que você deve viver. Eles mesmos não estão vivendo nada, estão na mesma tristeza, depressão, estão a mesma coisa, mas eles ficam dizendo o que você deve fazer, não é? Os terapeutas dizem, é assim que você deve viver. Os políticos dizem, não, é assim que nós devemos viver. Mas ele diz nessa obra, mas o verdadeiro problema é que basicamente todos nós já sabemos como devemos viver. Não seja egoísta. Você devia ser assim, assado. Todos nós já sabemos. Ele diz, nós simplesmente não conseguimos viver como sabemos que devíamos viver. Não se edifique, não faça de um relacionamento algo sobre você, não faça o seu relacionamento na igreja como a igreja te serve, como os irmãos te servem, não faça isso, isso está errado, todos nós já sabemos disso, mas quase todo mundo que está satisfeito na igreja, no casamento, no trabalho, é porque não estão fazendo o que ele quer, não estão servindo a ele como ele quer. Ele sabe que não devia ser assim, que ele devia avaliar as coisas. Jacob está dizendo, nós sabemos, mas não conseguimos viver de acordo com o que a gente sabe. Esse é o problema da história, esse é o mistério, ele diz, de todas as eras. Quando eu levanto a você a verdadeira realeza, quando eu falo sobre a beleza de Cristo, que sendo tudo se esvaziou, partilhou o que ele é, todo mundo diz, lindo, lindo. A humildade, manso e humilde de coração, lindo. Ele não veio para servir, para ser servido, mas para servir. Nós falamos, maravilhoso. Nós concordamos, nós achamos belo, nós achamos isso é lindo. Você sabe que é assim que você devia viver. Você sabe que você não devia julgar todas as coisas com você no centro. Estou me agradando, estou me agradando no casamento, no trabalho, na igreja. Você sabe. É o que esse filósofo secular está dizendo. Nós sabemos como devemos, mas nós não podemos. Essa é a nossa tragédia. Então, até agora, a parte do que eu disse, até aqui, faz sentido para você. Você concorda com tudo. O ser humano não devia estar centrado em si mesmo, mas em edificar as outras pessoas. Você está concordando com tudo. A igreja, ninguém devia estar interessado em como é servido. Você concorda. Ninguém devia estar ligado a nenhuma das belezas que estão passando, exteriores, mas ainda é assim que as pessoas casam, trabalham. Ninguém devia estar vendo aquela beleza do sucesso, da grande mente, porque essas belezas estão caindo. Todo mundo concorda, isso é mesmo, isso é verdade. Sim, nós não devemos nos apaixonar pelo que é externo, todos nós aqui concordamos, até agora, com tudo que foi dito. Não devemos, a gente tem expressões, não devemos julgar um livro pela capa, mas o que todo mundo faz. Nós sabemos, é lindo quando alguém não julga o livro pela capa, mas pelo conteúdo. Não devemos ser controlados por imagens, por beleza física, por elegância, por polimento, por discursos politicamente corretos, externos. Não devemos. Não devemos fazer isso. E sim, devemos desenvolver um tipo de verdadeira beleza que com o passar do tempo está crescendo, está se tornando maior e não decaindo. Agora, qual é a sua aferição do que é belo, sucesso? Está de acordo com o que você sabe ser certo ou de acordo com o que a cultura vai? Esse é o drama. Sim, vou me esforçar para viver dessa maneira. Eu sinto muito. Isso é só uma resolução de ano novo. Isso não dura. Não, vou estar na igreja nunca querendo ser servido, mas só servir. Não dura. Isso é só uma resolução de ano novo. Amanhã você vai estar reclamando que as pessoas não estão fazendo o que você quer. As coisas não são como você gosta. Você acha lindo, mas você descobre, que até um filósofo secular descobriu, que nosso problema não é o que a gente acha lindo, correto e belo. É que a gente simplesmente não pode viver desse jeito. A gente não vive desse jeito.
Ele disse, em primeiro lugar, você vive em uma cultura que vai estar constantemente empurrando isso para você. Vai levantar isso, e isso está de acordo com os ecos do seu coração. Vai bombardear você com imagens, é claro, de como você deveria ser, de como você deveria parecer. E tudo que a gente faz, eu estava falando no início do culto, em Mateus 25, que Jesus diz, olha, um recebeu 10 talentos, outro 5 talentos, outro 1 talento, e tudo que todo mundo devia ser, é ser fiel no que Deus nos deu. Mas não, a gente pensa, eu serviria a Deus melhor se eu tivesse os 10 talentos ali, se eu tivesse aquele ministério, se eu tivesse aquela influência, se eu tivesse aquela coisa. Não é verdade, é mentira. Nós não estamos querendo servir a Deus, estamos servindo a nós mesmos. Quando você escreve, as ideias podem especialmente ser uma boa escrita, mas se tornar reais em realidades internas é algo totalmente diferente. As imagens não podem fazer isso. As imagens sempre serão focadas no exterior. Naturalmente, o homem sempre vai ser assim. E vivemos em uma sociedade que toda a ênfase está nisso. Mas mais do que isso, a gente pode dizer que está num dos lugares, não é? Onde a gente poderia dizer até que em algumas horas a gente vê os biólogos evolucionistas concordando com cristãos, né? Uma das razões pelas quais realmente não podemos deixar de ser extremamente atraídos, extremamente preocupados com a beleza de outras pessoas e com a nossa, é porque nós sabemos que estamos envelhecendo, sabemos que somos mortais. Nós não gostamos, nós meio que fingimos que não é isso que está controlando tudo. E o biólogo evolucionista lhe dirá que a razão pela qual nós queremos beleza é porque ela nos lembra a juventude. E quando a beleza desaparece, nós sabemos que não só a beleza está desaparecendo, nós estamos morrendo. Os pensadores cristãos diriam a mesma coisa, sabemos que somos mortais e nós não gostamos disso, não gostamos de pensar nisso. Queremos parecer jovens com 70 anos, porque não queremos pensar que 70 anos nós estamos muito mais perto do fim. Moisés diz que ele que viveu 120, que depois de 70 é só canseira e enfado. Mas nós queremos nos sentirmos jovens, porque na verdade nós queremos pensar na morte. Não é bem o que nos incomoda finalmente, é o que nós sabemos que está por trás da decadência. Sabemos que somos efêmeros e odiamos ser efêmeros. Isso nos assusta. Uma das maneiras pelas quais você vive negando isso é trabalhar em sua aparência, ou sair com pessoas cuja aparência também não fala de mortalidade. Não queremos estar diante de nada que nos pareça estar mais perto da morte. Existem razões poderosas pelas quais você nunca vai se tornar uma pessoa que sabe como desenvolver e detectar a verdadeira beleza, como aqui Deus nos chama, a menos que algo muito radical aconteça. Você vê, é fácil para nós concordarmos com essa beleza que não é externa, não é da mente, não é... Mas é totalmente impossível os homens irem em direção a ela. Eles vão falar que lindo ser manso e humilde de coração, mas tudo que ele quer é uma posição maior, um lugar maior, mais reconhecimento e mais e mais. Ele acha uma coisa bonita, mas aquilo é totalmente impossível para ele, nas suas entranhas. Então o segredo para detectar e desenvolver a verdadeira beleza é como nós queremos terminar numa cultura obcecada pela beleza estética, pela beleza da mente, enfim. Vemos aqui no meio de como isso acontece, no meio do versículo 10, no meio da passagem, diz assim: Jessé fez com que 7 de seus filhos passassem diante de Samuel, mas Samuel lhe disse: o Senhor não os escolheu. Então ele perguntou a Jessé: esses são todos os filhos que você tem? E Jessé respondeu: ainda tem um mais novo, ele está cuidando das ovelhas. E Samuel disse: vá chamá-lo. E a gente deve observar aqui algo a propósito. Então ele mandou chamá-lo e trouxe. Ele estava radiante de saúde e tinha uma bela aparência e belos traços. Eu acho isso tão importante estar no meio do texto. Em outra versão, é o verso 12, né? E ele era ruivo, está falando de Davi, e bonito, formoso de semblante e aparência. E ele tinha uma boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque é este mesmo
o meu escolhido. Então, rapidamente, apenas uma parte, mas que é importante, como eu disse. Você percebe que Davi não era feio. Ele era bonito. Ele era forte. Ele tinha uma grande aparência. Você devia imaginar o contrário, já que Deus disse assim, olha, não olhe para a aparência. Não olhe para a aparência. Não olhe para esse filho de Jessé, porque ele é bonitão, altão, fortão. Então, imagina, Deus vai escolher o quê? O fraquinho, o feioso. É o que a gente pensa. Por que a gente pensa assim? Mas quando o texto diz que Davi entrou, ele era bonito, ruivo, com uma presença impressionante. E eu li um artigo de que há uma enorme reação, mas o nosso tempo é pequeno, né, sobre a ênfase moderna na imagem, né, e ao movimento flawless, né, baseado num vídeo de 2013 de Beyoncé, e um artigo na seção de negócios de um grande portal americano sobre Spanx, né, que é uma espécie de uma cinta, não é basicamente isso, mas é mais ou menos isso. E o artigo dizia assim: não me diga que eu sou muito gorda, não ouse me dizer isso, eu gosto do meu corpo, eu amo o meu corpo, eu amo o jeito que eu pareço, eu amo minha aparência gordo. Não me diga que eu estou acima do peso. O que é engraçado nisso? É claro, é que se você está dizendo, eu gosto da minha aparência, eu sou gordo, eu acho você gordo lindo, eu amo o meu corpo, você é tão externo quanto aquele que dizia, eu sou linda, sou magra, sou esbelta. Você vê que o argumento ainda é o mesmo. Não é? Você queria combater algo com a mesma coisa. Em outras palavras, você é tão obcecado com as coisas externas, e a forma que você sabe que você está obcecado por coisas externas é que você está com raiva das pessoas que são magras. E diz o quê? Eu amo meu corpo gordo do mesmo jeito. Você continua obcecado pelo externo. Não é? Você não vê isso na Bíblia. A Bíblia não diz o importante é o feio, não o bonito. Você vê, Deus diz assim, eu não escolho segundo a aparência. Não escolho pela beleza, pela altura, pelo que vocês veem. Então quando Davi entra, você imagina, vai dizer que ele é feio. Mas diz, ele era bonito, ele era alto. O que Deus quer dizer é o seguinte, não importa, para mim, não é que eu escolho o feio, é que a aparência, não importa. O homem, segundo o meu coração, pode ser lindo. Mas não é isso que fez eu escolher. Eu não escolheria ele que ele é gordo, porque alguém gordo, e que eu amo ser gordo, eu amo ser magrinho, eu amo ser forte, eu amo ser fraco. São pessoas obcecadas pelo externo. Para mim reagir a alguém obcecado pelo externo, que é magro, forte, em forma, eu digo, eu amo ser gordo, ser fora de forma, porque eu ainda estou obcecado pelo externo. A Bíblia está dizendo para nós, isso não é importante. Eu não olho para isso, eu não olho para o externo, nem para o feio, nem para o bonito. Não é assim que eu escolho. Davi não vai deixar de ser escolhido porque ele é bonito, ruivo, alto. Não é? Ele vai ser escolhido por motivos que não tem nada a ver com isso. Você não vê na Bíblia isso. Em outras palavras, a Bíblia não diz, não olhe para a aparência externa e depois diz, eu vou só escolher os feios, porque isso ainda é olhar para a aparência externa. Não olhe para a aparência externa, eu vou escolher só os baixos. Então ser baixo teria alguma vantagem, alguma aparência externa seria importante. O que a Bíblia diz... Ele não diz, eu só vou escolher os feios. Não, ele não diz isso. A Bíblia diz que isso não é importante. Que ele não olha para isso. Nem para o magro, nem para o gordo. Nem para o supostamente feio, nem para o supostamente bonito. Nem para o alto, nem para o baixo. Isso realmente não importa. Você não combate a obsessão pelo externo, pela beleza, como foi determinado, ser magro, ser assim, ser assado, dizendo que você adora ser gordo, porque você ainda é obcecado pelo externo. Você só está defendendo o lado que você acabou ficando. E isso é único na Bíblia. Você é tão obcecado por coisas externas que você vai ter que se focar em coisas externas de um jeito ou de outro. Você vê que o texto aqui acaba com isso. Ele não escolhia os irmãos de Davi porque eles eram bonitos e isso impressionava Samuel. Mas não quer dizer que ele escolheu não era belo.
Portanto, quando ele entra, a Bíblia sublinha logo, ele era de aparência, uma presença importante, ruivo e belo. O que a gente aprende aqui? Quando Davi não estava lá e Samuel olha para todos os caras, não é? os irmãos dele, Deus dizia, ele não. Não olhe para a aparência, não olhe para a altura deles, não olhe para a beleza deles, não é assim que eu escolho. E ele diz, mas existe outro filho? Ele diz, o mais novo. A palavra literalmente usada aqui, o menor, não é como a gente traduziu. É uma palavra mais negativa, mais pejorativa. A gente nunca tem uma palavra exatamente na outra língua. Era como se Jessé dissesse, tem um nanico ainda. É uma palavra que não diz só é um filho caçula. Então, na verdade, não é fácil traduzir. Então, o nanico da ninhada. E Robert Alter, que eu disse que é o maior especialista na literatura hebraica, na língua americana, né? Professor da Universidade de Berkeley, na Califórnia, desde 1967, desde 2 anos antes de eu nascer. Ele publicou uma tradução da Bíblia hebraica em 2018. Ele, sendo esse grande estudioso do hebraico, não é cristão, ele diz assim, aqui nessa passagem, Davi é uma espécie de Cinderela macho deixado para as tarefas domésticas. Não é? Cinderela era bonita, mas ela ficava lá fazendo as coisas, não é? Em vez de ser convidado para a festa. Mas o cuidado dos seus rebanhos para os quais ele foi banido lhe deixará exatamente, edificará nele exatamente o que ele precisa, tanto na batalha de Golias, quanto mais tarde para liderar o seu povo. Essa história de Davi se desenvolve a partir de um tema de reversão da primogenitura que domina o livro de Gênesis. Davi não só não é o mais velho, ele não é nem mesmo um dos 7 filhos, que é o que Jessé apresentou, né? E 7 é o número hebraico para completo. Davi é o 8º filho, portanto, ele nem está lá, ele nem foi levado. Isso é brilhante, né? Aqui está o que ele está dizendo. Em primeiro lugar, ele está dizendo que uma das principais coisas na Bíblia, e na Bíblia hebraica, que é o Velho Testamento e no Novo, é a inversão dos valores do mundo, né? Ele, que é um grande especialista em Gênesis, você vê ele dizer que há sempre uma ultrapassagem sobre a ideia da primogenitura. Então, o que é a primogenitura? O filho primogênito ficava com toda a herança, para que a família não perdesse, não dividisse seus bens, ficasse mais fraca e mais vulnerável aos ataques externos. Então, para que a família ficasse toda unida e todos os recursos juntos para ficarem fortes, simplesmente o filho mais velho substituía o pai e continuava sendo aquele que ia gerir todas as coisas, e todos os irmãos iam ficar ali juntos. Então, o filho mais velho ficava com a propriedade, ficava com os bens, ele era como se fosse o pai que ficou no lugar do pai, né, sendo o mais velho. E o mais velho ficava com todo o dinheiro, e é óbvio que ficando com todo o dinheiro ele ficava o quê? Com a melhor posição na sociedade, com as mulheres mais bonitas, o que acontece com quem tem mais dinheiro. Então todo mundo queria ser esse cara, não é? Então, não muito longe da onde a gente está agora. E ele diz que em toda a Bíblia, quando Deus traz a sua salvação, quando Deus faz a sua obra, ele deliberadamente ele faz o contrário. Você vê, não é que Deus, por exemplo, estava falando antes, não é que Deus falou assim, não olhe para a aparência, ele não está dizendo não olhe para o bonito, ele está dizendo, não, a aparência não importa. Feio, bonito, gordo, alto, magro, baixo. Eu não escolho pela aparência. E aí aparece Davi, belo. Então, Deus rejeita deliberadamente os valores do mundo. O que você quer dizer como primogenitura? A gente perguntaria. Se você olhar o livro de Gênesis e o de Êxodo, há essa reversão o tempo todo mesmo. Deus escolheu Abel e não Caim. Deus escolheu Isaac e não Ismael. Deus escolheu Jacó e não Esaú. Deus escolheu Moisés e não Arão, que era o irmão mais velho. Deus escolhe a velha e estéril Sara e não a jovem e fértil Agar. Ele escolheu a desagradável na aparência e a indesejada Leia e não a linda Raquel para ser a mãe de Jesus. Ele sempre escolhe a garota que ninguém quer, o filho que todos esqueceram. Observe que o que Alter está dizendo é que foi realmente interessante, é que não é apenas que Deus faz isso
apesar da fraqueza deles. A pessoa que ele sempre escolhe é sempre um estranho naquilo que culturalmente nós acharíamos. Sempre carece de um capital social que faríamos nós acharmos que aquela devia ser escolha. Sempre carece de uma afirmação. O homem sempre ri das escolhas de Deus. O homem sempre ri do Rei de Deus. O homem sempre ri do Salvador do mundo. Porque isso contraria terrivelmente tudo que a cultura diz. Então lembre-se, Alter diz que foi apenas, não porque ele estava banido, Deus escolheu, mas o fato dele ser um nanico, o menos importante, Deus, através disso, lhe ensinou as habilidades necessárias para um dia derrotar Golias, para ter seu coração moldado, não é? E isso significa que tudo isso está apontando para a cruz. 1 Coríntios 1 diz assim, parafraseando: os judeus querem poder, os gregos querem intelecto, mas Jesus Cristo crucificado é fraqueza para os judeus e é loucura para os gregos, mas para aqueles que estão sendo salvos, para aqueles que estão sendo chamados, ele é a verdadeira sabedoria e o verdadeiro poder de Deus. O que significa? Davi está nos apontando para outra criança de Belém, não para ele mesmo. Nenhum personagem do Velho Testamento está apontando para si mesmo, ele está nos apontando para outra pessoa que, quando foi ungida com seu espírito, foi caçada não por Saul, como Davi vai passar a ser depois de ser ungido. Ele foi caçado no mundo por Satanás. Davi está apontando para alguém que, quando na cruz, não apenas foi esquecido pelo seu pai, como Davi foi esquecido por Jessé. Ele não foi apenas ignorado, mas foi abandonado, e a ira do seu pai caiu sobre ele. Meu Deus, por que me desamparaste? Ok, aqui está a verdadeira beleza. É a única beleza aos olhos de Deus. A beleza do próprio Deus revelada a nós em seu Filho, que é a sua imagem. Na cruz, o que nós vemos é alguém que era lindo demais para qualquer ser criado contemplar. Nunca vai poder contemplar ele em sua divindade infinita. Ele era glorioso, igual a Deus. Ele é Deus, ele estava no céu, mas ele se esvaziou dessa glória, formosura. Filipenses 2 diz, e se tornou um servo. Isaías 53 diz que ele não tinha mas nenhuma beleza para que nós nos atraísse. Ele foi totalmente desfigurado, já não parecia mais um ser humano. Não podíamos nem olhar para ele, porque não parecia mais um ser humano. Então ele é espancado, ele é colocado numa cruz, e você sequer pode desejar manter seus olhos fixos no que ele se tornou. Aqui está alguém que era lindo, além do que os olhos humanos jamais poderão suportar, mesmo glorificados em sua divindade final. Lindo assim, que perdeu toda a sua beleza e carregou nossos pecados. Então, se somos levados a crer nele, ele que é a única beleza do Pai, o reflexo exato a expressão exata dessa beleza, nós começamos a poder enxergar, e começa a ser rompido aquilo que mesmo filósofo secular pode dizer: nós sabemos o que é a beleza, nós admiramos, mas nós não podemos viver assim. Aqui está aquele que perdeu toda a sua beleza para que você e eu pudéssemos ter a única beleza que importa, de tal maneira que um dia Deus olhe para nós e diga: não há nenhuma mácula, tudo é lindo, tudo é belo, sem mácula, sem ruga, sem defeitos aos olhos de Deus. A única beleza você vê que pode durar para sempre. Quando você vê ele morrendo na cruz, assim, de verdade, e não só porque você escuta um sermão, mas você recebeu do Espírito Santo como Davi, ao ser ungido, o Espírito Santo, que o Deus desse mundo cega os homens para não verem a luz do Evangelho da glória de Deus na face de Cristo. Então o Espírito Santo tira isso, nos dá olhos para ver essa beleza, e quando você vê ele perder toda essa beleza, para que nós pudéssemos ter a verdadeira beleza, é a coisa mais linda que nós vemos agora e na eternidade. Eu quero que você saiba que é a verdadeira realeza o que você vê, e só isso transforma você em alguém
que é capaz de ter algo dessa beleza. Não há nenhuma maneira do homem escapar de falar, olha, que a humildade é tão linda, mas ele é orgulhoso. Esse é o segredo. Somente quando você o vir fazendo tudo isso, e o Espírito Santo mostra que isso é por você, e você vê isso de uma maneira real, somente se você não apenas o vir como um conceito geral, mas o abraçar, ver a beleza do que ele fez por você, com seus olhos abertos pelo Espírito Santo, como ele pairou sobre Davi, não é mais aquela pessoa que diz, eu acho que eu vou para o inferno, porque eu já disse, pessoas que dizem isso não acreditam no inferno. Quando elas recebem uma notícia do médico que vão morrer de uma doença, elas ficam apavoradas. Então, porque uma coisa infinitamente pior do que qualquer doença, que é o inferno, ela pode falar assim, eu vou para o inferno, porque ela não acredita. Quando o médico diz, você está com câncer e você só tem alguns meses de vida, ela acredita, então ela está horrorizada. Mas ela pode falar sobre o inferno, acho que eu não sou eleito, porque ela não acredita. E você crê nele de verdade, o Espírito Santo abriu o seu coração para ver a sua beleza, e você vê o quão você foi amado por Deus nele de uma maneira assim, e você vê, e é visto como cada nuance dele como uma beleza de Deus. Isso é o que o Evangelho faz, e só o Evangelho faz em nossos corações. Se você vê isso, isso pode destruir, pelo menos lenta, mas seguramente, sua necessidade de parecer grande e bonito para as outras pessoas. Só isso destrói no ser humano a sua externalidade escravizante. Se isso não fizer, nada do que você aprender, ouvir, vai fazer. Você vai concordar, você vai achar lindo a humildade, servir e não ser servido, mas tudo que você vai fazer é baseado em como as pessoas te servem. Só isso poderá destruir o seu medo da morte. Portanto, isso vai poder ensiná-lo a detectar e desenvolver a verdadeira beleza. E não, porque a gente viu que por trás de toda a decadência que nós odiamos está o medo da morte. Ninguém colocou isso melhor do que C.S. Lewis no livro O Grande Divórcio. E sempre que a gente olhar para, por exemplo, esses livros que são ilustrações de C.S. Lewis, é um pouco difícil de entender como é mencionado só uma parte assim, pelo jeito que ele transmite ideias de uma maneira bem lúdica. Nessa obra de C.S. Lewis, há um ônibus cheio de gente do inferno que vai para os arredores do céu e encontra pessoas que descem do céu. E é uma maneira de C.S. Lewis dizer as coisas, mas... por exemplo, há uma pessoa num ônibus do inferno que vem para os arredores do céu e tem um guia mostrando. É muito sondador, né? Essas obras de C.S. Lewis, como por exemplo as cartas de um demônio mais velho para um demônio mais jovem, muito sondador do coração do homem, né? De uma maneira lúdica. E a certa altura ele vê uma mulher alta, linda, incrível. Essa pessoa que está no ônibus, não é, com seu guia, e ela é bonita além do suportável, é cercada por todo tipo de homens de todas as idades, felizes, jovens se regozijando com ela, e o diálogo que acontece é o seguinte, ele diz, isso é uma beleza, ela tem uma beleza insuportável, né, incrível em seu rosto. Ele diz, eu sussurrei para o meu guia, ela é alguém de quem eu nunca ouvi falar. Eu olhando para ela, eu acho que eu conheço ela assim, de algum lugar. Mas a pessoa que é o guia lá do céu diz assim, o nome dela na terra era Sarah Smith. E ela morava em Golders Green. E ele diz, ela parece ser de uma aparência peculiar que me faz achar que eu conheço ela. Sim, a pessoa diz, o guia do céu. Ela é uma das grandes. Você já ouviu falar que a fama nesse país, ou seja, no céu, e a fama na terra são duas coisas bem diferentes, né? Ela deve ter tido uma família muito grande, Senhor. E o cara do céu diz, não, ela não tinha família, ela não se casou. E quem são então essas rapazes e pessoas e moças ao lado? Ele diz, todo jovem, o guia do céu, todo jovem, o menino que a conheceu, se tornou seu filho.
Mesmo que fosse apenas o menino que trouxe a carne para a porta dos fundos, todas as garotas que a conheceram eram filhas dela. Cada animal e pássaro que se aproximavam dela tinha seu lugar em seu amor. Nela eles se tornaram eles mesmos. E agora a abundância de vida que ela tem em Cristo do Pai flui para eles. Mas já há alegria suficiente no dedo mindinho de uma pessoa glorificada como ela para despertar todas as coisas mortas do universo para a vida. Então isso faz... C.S. Lewis quer fazer a nossa ideia de beleza mudar radicalmente, não é? Talvez você diga, ela queria ter uma vida, uma família, um grande romance, e C.S. Lewis diz na história, não, ela não casou na Terra, não teve isso. Eu não tenho família, eu nunca me casei, eu nunca fui isso ou aquilo. Então, se você forçar Smith, C.S. Lewis está dizendo, você terá uma verdadeira família para sempre. De certa forma, que ter uma família no mundo será bom, mas não será o que faz parte da sua beleza. Não é? Você terá a verdadeira beleza. Veja, a verdadeira beleza, com os olhos de Deus, quanto é possível, ela flui da cruz. Não flui dessas coisas. Olhe para a cruz. Isso vai queimar suas mãos, igual do menininho que eu falei que a fada fez um fogo de pétalas e ele podia tocar nas coisas, na mão das pessoas e ver elas interiormente, ver beleza ou não. Não é? Você vai poder começar a ver a beleza a partir de contemplar a beleza de Deus na face de Cristo verdadeiramente, como você não pode ver no mundo. E só essa beleza pode introjetar beleza dentro de você. Essa beleza que cresce, que se expande. É isso que o Evangelho faz. E só o Evangelho faz quando o Espírito desce sobre nós como desceu sobre Davi. Sem isso, a externalidade será a nossa maldição para sempre. Estaremos amargos por toda a eternidade por causa das externalidades. Nosso homem interior sempre será feio. Sempre será o oposto, mesmo enquanto estávamos na terra, depois isso se torna maior. Daquilo que nós achávamos que era belo, mas era totalmente impossível para nós. Oh, que beleza, o Filho de Deus se tornar um homem e morrer e ser o mais humilde dos homens, mas no entanto, nunca aquilo vai ser uma beleza dentro de mim. Eu vou poder admirar o fato dele servir e não desejar ser servido, mas essa beleza nunca vai estar em mim. Essa beleza não é natural em nós. O homem natural está condenado a externalidades. O fato de você concordar que as pessoas deviam ser assim e qual devia ser a verdadeira beleza não muda nada do que está dentro de nós e do que nos impulsiona. Só a contemplação da beleza de Deus na face de Cristo. Davi é um pequeno eco do verdadeiro rei, da verdadeira realeza. Não é? Como eu disse, Jesus sempre, ele não vai ser alguém que de alguma maneira Davi pode expressar perfeitamente. Davi pode ter sido esquecido pelo seu pai. Jesus vai ser abandonado e ficar debaixo da ira infinita do seu. Tudo é perfeito, completo, belo. E só quando o Espírito Santo soberanamente toma o nosso coração, nos faz ver essa beleza, e ela de fato é uma beleza para nós, não algo que as externalidades afetem. Não consigo, não estou bem com Cristo porque o irmãozinho não fez isso, a igreja não fez, a minha vida não está bem. Externalidades. Quando você vê essa beleza começa a te mudar. Então você vê, não é algo que Deus encontrou em Davi, mas algo que Deus colocou em Davi. Deus vê a sua própria obra em nós. Então ele vê a beleza dele em nós, ao ver a sua própria obra em seu Filho em nós. E não há nenhuma outra forma de você escapar da externalidade. Você pode ser essas pessoas, como eu disse, que vão dizer, eu me amo, eu adoro meu corpo, sendo gordo, magro, baixo, essas sinais de beleza. Você continua tão externo quanto o outro é externo.
Ou estava ligado na sua altura, você está na sua, em quão baixo você tem orgulho de ser baixo, orgulho de ser gordo, orgulho de ser assim, orgulho de ser assado. É exatamente o que o outro é. A Bíblia vem e diz, isso não importa. Não é para isso que eu olho, mas nós não podemos ir para esse lugar belo, a não ser na cruz, vendo a verdadeira realeza, tão desfigurada e tão esvaziada da sua posição, que o Espírito Santo captura, muda nosso interior, e aí sim, nós começamos a ter um crescimento inexorável da verdadeira beleza, que nunca vai parar ou terminar. Vamos ficar de pé.